Mas aí tem que ser, põe o seu personagem na parede. E agora, José? Quando Drummond faz isso, se você tiver a oportunidade de ler o poema, você vai ver que ele coloca o personagem em situações que foram desfeitas. Ele desfaz a situação, isto é, antes existia uma festa, agora a festa acabou. Antes os amigos estavam presentes, mas agora o amigo foi embora. Então veja bem, é uma desconstrução. O poeta Drummond de Andrade desconstrói o contexto modificados pelo processo da desconstrução. Mas aí você poderia me dizer assim, padre, mas o senhor está muito pessimista. Aí eu já lhe apresento o avesso da desconstrução. A vida desconstrói o tempo todo, nós não temos como fugir disso. Só que no avesso dessa desconstrução, porque o processo biológico é assim, nós vamos perdendo a vitalidade, nós vamos ficando em espaços diferentes, o meu filho cresce, ele vai precisar casar, ele vai precisar assumir um outro espaço que vai ser dele. É desconstruir, o lar não será mais o mesmo. Morre uma pessoa, você sentiu que desconstruiu. Aquele espaço já não é mais ocupado na mesa. Você conhece aquela música? Tá faltando um lugar na mesa? É bonita, uma música antiga, né? Eu não sei cantar, mas a música fala justamente disso. Não, como é que é, gente? Eu me lembro. Naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele vai doer em mim. Naquela mesa está faltando ele. Isso mesmo. Olha que bonito. É bonito e triste, né? Mas você percebe que a vida vai desconstruindo aos poucos. Mas no avesso dessa desconstrução, minha gente, está a necessidade de reconstruir. O ser humano será mais feliz, mais realizado, à medida em que ele reagir ao processo da desconstrução construindo. Ele não se acomoda nos destroços da desconstrução, mas ele reinventa um novo fato a partir do que foi desconstruído. É uma questão de sabedoria. É uma questão de sabedoria que vai nos exigir o tempo todo. Tudo bem, o nosso espaço foi desconstruído. Algumas pessoas foram embora, alguns amigos nos abandonaram, o marido não está mais dentro de casa, resolveu partir, nos deixou, o nosso pai morreu. As desconstruções são inúmeras. Aquele amigo que você achou que era íntimo, que era próximo, não é mais, desconstruiu, modificou. Mas eis que você tem diante de você uma desconstrução que pode ser a base para uma nova construção. E aí vai depender da resposta que você vai dar. Por isso, Cecília, que você precisa ficar muito atenta, para que a sua desconstrução familiar, que foi o afastamento dos seus filhos do lar, eles agora vêm menos, eles não estão todo dia com você, que essa desconstrução não seja causa de ruína, inclusive para o seu casamento. É a hora de você responder à vida de um jeito diferente, minha filha. Quem sabe agora você tenha tempo de cuidar de coisas que antes você não tinha. Investir um pouco mais em você, investir um pouco mais no seu relacionamento com seu marido. Quem sabe seja a época de vocês aproveitarem um pouco, conhecer o que antes vocês não podiam conhecer. Ah, padre, mas não tem muito dinheiro para isso. Tudo bem, mas descubram naquilo que é possível uma maneira de construir o casamento de vocês e a maternidade, a paternidade de vocês hoje de um jeito novo. Dar essa resposta à vida de maneira qualificada. Porque a desconstrução vai ser inevitável, minha gente. Todo mundo vive o processo da desconstrução. Os fatos que vão sendo modificados e que de repente, olha, eu não sou mais o jovenzinho que eu era de 20 anos atrás. Mas eu estou satisfeito. Sabe por quê? Porque eu descubro nessa desconstrução uma maturidade que eu não tinha 20 anos atrás. Uma sensibilidade maior, quem sabe, para lidar comigo mesmo, para lidar com quem está do meu lado. Quando a gente toma consciência que a resposta que nós damos à vida precisa evoluir com o tempo, não há velhice que possa nos estragar o sabor da vida. Não há nenhuma desconstrução que possa ser definitiva, por mais dolorosa que ela seja.
Eu vejo o tempo todo, a gente acompanha de perto muitas histórias assim. Famílias que se desconstruíram por causa das situações e que reencontraram uma maneira de fazer o espaço ficar diferente, quem sabe, no primeiro momento causando um sofrimento, mas depois também voltando a provocar alegrias. Quem disse que nós estamos condenados a ficar infelizes só porque um fato desagradável nos aconteceu ou só porque uma ruptura precisou nascer? E aqui, nesse caso, Cecília, você ainda tem o alento de saber que os filhos estão no lugar certo. Eu acho que a maior satisfação, o maior motivo que um pai e uma mãe precisam ter para poderem, para reagir nesse momento da desconstrução, é justamente saber que os filhos estão felizes. De que adianta mantê-los grudados em vocês se vocês não representam o que eles precisam do mundo? Vocês representam uma parte, serão sempre essa segurança que darão a eles essa possibilidade de enfrentarem o mundo, de voltarem de vez em quando para reabastecerem as suas esperanças, os afetos, mas agora eles estão aí necessitados de enfrentarem todas as dificuldades e possibilidades que o mundo vai lhes dar. E aí é o momento da sua luta pessoal. Responda à existência agora de um jeito novo. E agora eu falo com você que também tem aí as suas desconstruções. O que você está fazendo com elas? De repente a vida mudou, não era mais como no passado, causa um certo medo, é natural que no momento da desconstrução a gente fique medroso, porque a realidade antiga nos causava segurança, e de repente não causa mais. Eu estou inseguro, desconstruiu. O conhecimento não é assim? Uma espécie de desconstrução. Você tinha uma ideia formada sobre um assunto e de repente alguém troca uma ideia com você e você descobre fatos novos que você não sabia. Aí você quebra aquele antigo conhecimento e renova. E aquilo que chegou de novo não é nada mais, nada menos do que um processo de desconstrução. Desabou o conhecimento antigo, fez um novo nascer. E depois o processo não termina. É por isso que nós nunca estamos prontos. Porque enquanto nós formos vivos, nós seremos desconstruídos e reconstruídos. O processo é dinâmico, é circular, né? O tempo todo a vida está girando em torno de nós, a nossa existência está acontecendo, nós estamos respirando, nós estamos amando, nós estamos sonhando. O sonho, por exemplo, a capacidade de sonhar, de querer algo maior, de lutar, é processo de desconstrução, minha gente. Porque quem verdadeiramente sonha não fica fixado, mas vai além, caminha na direção dos sonhos que tem. O bom sonho é aquele que nos motiva os passos. Eu quero chegar lá, e sei que para chegar lá eu preciso andar 1000 quilômetros. Eu tenho que dar o primeiro passo. Se eu não dou o primeiro passo, 1000 quilômetros não vão acontecer. Eu não vou fazer essa travessia. Eu não vou conseguir superar. Mas agora, à medida em que eu dou este passo, que eu respondo à vida com essa determinação, já que eu quero andar 1000 quilômetros, eu preciso dar um passo. Aí o que você faz? Desconstrói, porque 1000 quilômetros já não existem mais, porque você já deu um passo na direção deles. Então, Cecília, tenha muita paciência com o seu processo de desconstrução, mas também tenha uma sensibilidade de que você não pode ficar parada, tem que avançar. Não fique lamentando a partida dos filhos. Vá fazer alguma coisa, vá ocupar sua cabeça. A melhor maneira de viver bem é tendo a mente sempre ocupada de coisas boas. Porque aí não há desânimo que vá ter a oportunidade de tomar conta de nós. Não há desânimo que possa ser maior que nossas esperanças. Não é verdade? E aí, se você percebe que a desconstrução está te assustando, comece a olhar já para as ruínas daquilo que foi desconstruído e comece a trabalhar para a sua reconstrução.
É assim que a gente se supera, viu? Não tenha medo, não. Dá certo. Dá certo com todo mundo. Por que não vai dar certo com você? Olhe para aquilo que deu errado, olhe para aquilo que está desconstruído e lance-se nessa luta. Coloque-se nessa disposição de ir adiante, de vencer, de alcançar. Porque esse é o grande objetivo da vida. Que ela nunca seja um motivo para nos desanimar, mas ao contrário, para nos fazer ir além. Amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu, o que não deve ser seu. Amor próprio também é saber e dizer: eu dou certo com você, eu não dou certo com você. Amor próprio é isso. Tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo, você só precisa ter respeito cristão. Amor próprio significa você ter coragem de identificar: só fica na sua vida quem quiser o melhor de você, quem motivar o melhor de você. Só vai ficar na sua vida, na experiência da conversão, de se amar e de sentir-se amado por Deus, só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo. Se você identificou se o que o outro só está trazendo diabólico, põe para correr. Lá em Mateus 25, Jesus disse que Ele nos deu todos os poderes de fazer o que Ele fez e ainda mais, inclusive o de expulsar demônios. Que às vezes você vem para o meu lado e fala: ô padre, vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo por mim. Faço, não tem nenhum problema. Mas aí eu raciocino: você cria o capeta, põe comida na boca do capeta diariamente, e eu que tenho que ir lá expulsar. Sabe qual é o melhor exorcismo que está na autoridade que Deus nos deu? Mudança de atitude. Quer expulsar o diabo? Fecha a porta por onde ele entra. Que conversinha mole é essa? Que conversinha mole é essa de fazer uma oração de exorcismo e não mudar a atitude por onde ele entra? Que conversinha mole é esse? Que cristianismo molenga é esse que não te dá a autoridade de descobrir por onde o diabo entra na sua vida, por onde ele está fazendo o acampamento, quais são os territórios da sua personalidade que são frágeis para que o diabo tenha oportunidade? Fecha essa porta em nome de Jesus. É o poder que você tem. E sem amor próprio é você não permitir que o diabo faça acampamento na sua casa. Usar da autoridade dos mundos sacerdotais, régio, profético que Jesus deixou em nós, no nosso batismo. Cadê a força do batismo em nós? Não podemos viver convivendo com o que é diabólico e achando isso normal. Não. O meu cristianismo precisa mostrar diariamente por onde o diabo entra na minha vida. Aí sim, isso é sentir-se amado por Deus. Que você olha nos olhos dos que querem te destruir e você fala: afasta-te, porque este território aqui é santo e ele já está consagrado e eu sei exatamente o que eu quero extrair de mim. Eu só quero extrair coisas boas do meu coração. Diga comigo: eu sou uma fábrica de sentimentos. Eu posso fabricar amor, mas também posso fabricar ódio. Uma coisa é certa: não posso fabricar os dois ao mesmo tempo. Ou eu amo, ou eu odeio. Simples. Tá bom. Agora é escolher se você será uma fábrica de amor neste mundo, ou se você escolherá ser uma fábrica de ódio neste mundo. Se você escolherá cultivar o demônio, ou se você escolherá exorcizar. Se você escolherá se amar porque Deus ama você, ou você vai continuar neste pessimismo crônico de achar que Deus não quer nada com você.
ame agora, perdoe agora, porque essa vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, já está na hora da gente se despedir. E daqui só vamos levar o que amamos. Aqui só vamos deixar o que amamos. Sabe quando é que nós vamos ser esquecidos? Quando a nossa história ficará maravilhosamente esquecida, que é bom também isso. Ser aquele defunto sempre lembrado, nossa, que cansaço. Quando é que a gente cai, se dilui no esquecimento? Quando morrer a última pessoa que nos amou. Quando morrer a última pessoa que nos amou, nós entraremos no esquecimento. Entraremos no esquecimento humano, mas estaremos na eternidade, que é só amor. Por isso, não perca a oportunidade de ser com quem você ama. Não espere datas festivas para comemorar. Não retire aquela louça bonita que você tem só quando chega uma visita importante, não. Gaste tudo o que você tem, porque o amor é agora. Não economize absolutamente nada com aqueles que você ama. Dê todo o seu tempo, que é a maior riqueza que você pode oferecer a alguém. É o que você é. Um dia, o primeiro gesto de solidariedade que nós tivemos na vida foi a gente ser capaz de dividir o que a gente tinha. E é lindo já. Mas depois, a solidariedade exige uma evolução a mais. E você foi convidada a oferecer não o que você tinha, mas quem você é. Aí sim, nós estamos fazendo o gesto de solidariedade mais bonito que o ser humano é capaz, que é você estar, ser com quem você ama. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais, enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. As suas alegrias te levaram a lugares muito bonitos, mas quem te fez crescer foram as suas lágrimas. Quem te fez crescer, quem te fez ter o sorriso que você tem hoje, sem medo de errar, foram as suas lágrimas. Só Deus sabe o que vocês passaram para estarem aqui hoje. Só Deus sabe as batalhas que nós precisamos travar para a gente ter o direito de sorrir hoje. O nosso grito de vitória nunca foi tão forte. É a vitória sobre a morte, minha gente. É a vitória sobre a tristeza. É a vitória sobre tudo aquilo que nos amargurou tanto. Você está aqui hoje. Você escolheu estar aqui hoje, fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso. Fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso que você veio fazer. Você veio declarar a vitória de Deus sobre a sua vida e pegar aqui uma porção redobrada de coragem, porque a vida espera por nós. E nós precisamos estar no nosso lugar. Quando a vida nos convidar a sofrer, quando a vida nos convidar a sorrir, nós estaremos prontos para ela. Porque o cristianismo não é outra coisa senão um espírito de prontidão. Prontidão.
Quando eu precisei sepultar a minha mãe, eu vivi uma das cenas que certamente eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer. O carro que me levou até o cemitério parou um pouco adiante e bem na porta do cemitério estava parado o carro funerário onde estava minha mãe. E quando eu olhei para trás, minha gente, aquela porta aberta, eu vi a urna onde a minha mãe estava. Eu não iria poder vê-la. Naquela época, nós estávamos proibidos dos ritos da despedida. E eu me lembro que eu estava sentado no carro e uma desolação tão grande tomou conta de mim, que era como se eu não tivesse força nas minhas pernas para sair daquele carro e andar na direção da minha mãe. E eu estava no carro com a Tânia e o Bob, que é o esposo dela, que tinha sepultado a mãe, acho que há um ano atrás. Ele segurou na minha mão e falou assim: meu irmão, é a hora mais difícil, mas você precisa viver. Eu juro para vocês que eu gostaria de fugir. Se eu pudesse fugir daquele momento, eu fugiria. Eu não queria estar naquele lugar. Mas naquela hora, a fala do Bob me fez me lembrar o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Eu nunca vi a minha mãe, nas duas oportunidades que ela teve de sepultar filhas, pedir um remédio para entorpecer a mente porque ela não estava dando conta. Mas muitas pessoas procuram os padres na igreja porque não tem o dinheiro da terapia. Está tudo certo. O padre, quando ele tem uma boa formação humana, ele é um bom terapeuta também. Ele sabe, ele entende de almas humanas. Já viu muito problema na vida. Então ele é um bom conselheiro, sim, ele pode ser um bom conselheiro. Então, quando eu aprendo a falar sobre aquilo que me oprime, eu já estou curando um pouco daquilo que está me oprimindo. A palavra tem um poder enorme de retirar de nós. Então, o processo da vida ele pode ser terapêutico. Eu posso viver diariamente as minhas terapias e ir alcançando cada vez mais um bem-estar. Agora, eu preciso estar consciente. E na pressa eu não enxergo. Às vezes eu não enxergo o outro. Eu não enxergo. Lembro que na semana passada nós falávamos da distinção entre o cansaço e a insatisfação. Às vezes a pessoa não está cansada, ela está insatisfeita com a vida que ela está levando. Férias resolvem o cansaço. Férias não resolvem a insatisfação. O que resolve a insatisfação é a mudança de rumo, é a tomada de decisão. E nesta música tem uma estrofezinha que os compositores foram muito inteligentes e muito sensíveis, que é conhecer as manhas e as manhãs. Veja que são duas palavras muito parecidas, só tem um acentozinho. É como se ele quisesse dizer, a gente precisa aprender a distinguir as coisas. A distinção é fundamental. O saber distinguir o cansaço da insatisfação por na pressa a gente não distingue nada. O que muitas vezes infelicita uma pessoa é a pressa com que ela vive. Na pressa você não percebe o valor das coisas. Na pressa você não sente nem o sabor do que você está comendo. Os especialistas dizem que a gente tem que mastigar quantas vezes? Cada colherada? 50 vezes? E dá um tombo na comida e já engoliu.
Ansiedade. Você sabia que quando você come demoradamente, quando você mastiga demoradamente cada porção de alimento, o seu cérebro tem mais tempo para processar a saciedade. Então aquele pratinho que você repetiria 3 vezes, porque você comeu depressa, você não teria necessidade de repetir se você comesse devagar. Porque comendo devagar, o seu cérebro entende que o organismo já recebeu o alimento necessário para a saciedade. Por isso que obesidade está muitas vezes associado aos processos de ansiedade. A pessoa come depressa demais. Não dá tempo ao cérebro de identificar que já teve alimento suficiente para saciar o corpo. Ele vai pedir mais. Então ele não joga a informação de que o corpo já está saciado. Experimente comer mais devagar. Você vai sentir melhor o sabor dos alimentos e você vai ter menos necessidade. Eu vejo direitinho, às vezes nós estamos na estrada e passamos um longo período sem comer. Quando a gente desce e a gente encontra um restaurante que tem self-service, por exemplo, você tem vontade de sair dali com 4, 5 pratos montados. Não é assim? Quem está fazendo aquele prato é a sua fome. Quem está fazendo aquele prato é a sua ansiedade. Se você tivesse a calma de fazer um prato menor, comer devagar, você não teria necessidade de comer tanto. Então, quando eu opto por viver mais tranquilamente, eu tenho um favorecimento de todo o meu quadro, espiritual, mental e físico. Eu não tenho crescimento de vida espiritual na pressa, preciso parar, eu preciso me recolher. Falamos disso o mês inteiro. A vida interior é uma construção. Ela não vem da noite para o dia. E eu tenho alguns instrumentos que constroem a vida espiritual. A oração, o jejum, a reflexão. E isso só é possível na pausa. Eu quero ter tudo isso, mas eu quero continuar vivendo com pressa. Não vai dar certo. Eu quero saber distinguir o cansaço da insatisfação. Na pressa você não vai. Você tem que se ouvir. Você não tiver o hábito de se ouvir, você não saberá viver as distinções necessárias para o seu bem-estar acontecer. Em outro ponto, com pressa você não será capaz de conhecer ninguém. Você vai viver movida pelo preconceito. Movido pelo preconceito. Por quê? Você não tem disposição de olhar para as pessoas. Você não tem disposição de entrar nos avessos das histórias. Às vezes a gente não tem disposição de ler um livro até o fim. Aliás, essa geração agora ainda é pior que eu sou a geração que leu. E leio. Eu tenho o hábito de ter sempre um livro comigo. Mas na minha geração já tinha o hábito do resumo. Quantas pessoas que eu vi, quantos colegas meus, os livros que eram exigidos no colégio. Tem que ler, porque na aula de literatura você vai fazer uma prova sobre aquele livro, ou o vestibular, eu não sei se ainda é assim, o vestibular dizia, né, quando você se inscrevia numa universidade para fazer o vestibular, você recebia a lista dos livros que você deveria ler, porque eles seriam cobrados lá. Eu não sei o que se exige hoje. E tem gente que lia o resumo. É engraçado, né? O resumo, ele não vai me dar a satisfação da história por completo. Eu quero a história inteira. Porque é o processo da construção da história que gera satisfação.
Ler é uma satisfação. Deveria ser para todos nós, porque é um elemento humano, importantíssimo para o processo formativo intelectual. Quem não gosta de ler vai ter dificuldade de falar. Quem não gosta de ler vai ter dificuldade de escrever. Sem motivo que a linguagem hoje está cada vez mais pobre. O vocabulário dos nossos jovens é paupérrimo. Muitas palavras estão caindo no total desconhecimento, porque elas não são usadas. A língua, gente, é um organismo vivo. Se nós não falamos, a gente esquece. Se nós não falamos determinadas palavras, elas vão morrer, porque ninguém mais vai saber o significado delas. E tudo isso porque nós estamos num ritmo de vida apressado. Mas se nós estamos ouvindo a vida, os fatos, os acontecimentos, tudo aquilo que nos rodeia, fica um pouco mais seguro tomar uma decisão. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra de maneira muito precisa que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico, você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. E às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, né, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato um com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Quantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, há muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências. Porque a ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso, capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. E se você hoje tivesse que perguntar-se, quais são as pessoas que de fato exercem este poder de autoridade sobre você? A quem você escuta? A quem você obedece? Não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro. Porque obediência é isso. É a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente. Eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida. Eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar. Ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais
precisa, mais saudável, isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta. A amizade é um processo que nos enriquece muito. Que nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. A gente precisa refletir sozinhos, isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento. São os verdadeiros amigos. E a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você tantas vezes já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? Isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. E a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. E como isso nos empobrece, a gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele, e então o olhar, a palavra de Jesus, tinham um poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida, não.
Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão, neste contexto dessa autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo. É onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, e sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também esse amor. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse: a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes. E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo terá dificuldade de ser amigo para o outro. É um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, não é? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir, porque amigo que é amigo aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os teus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com o comerciante sobre um negócio, nem com o comprador sobre uma venda, nem com o invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. Em todas estas coisas, suplica ao Altíssimo para que dirija teu caminho na verdade.
Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos abraços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Que essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada, e depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde eu deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A música fala, né, que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, que eu emendei o evento que eu tive em Maringá, depois com a peregrinação,
e da peregrinação já fui para o evento de Recife, fiquei 17 dias sem pisar na minha casa. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Nós que voltamos da peregrinação agora, eu tenho certeza que todos experimentamos isso. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o telhado ou a laje, o jardim, o portão de entrada. É um sentimento que nos ocorre. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende em estar intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Mas agora, na minha oportunidade de colocar a alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma das coisas, da minha casa, quando chego de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. Ah, padre, essa visão separatista não combina com a teologia cristã. Eu sei. Isso é só didática. Essa separação é apenas didática. Funciona tudo junto. Corpo e alma estão, embora sejam realidades distintas, funcionam juntas. É unidade. Nós proclamamos a unidade de tudo isso. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. Trabalham em conjunto, minha gente. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz. O escritor sagrado fala justamente isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito
do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas no primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Minha gente, quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Hoje eu até escrevi sobre isso. Muitas vezes nós lamentamos perder. E quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, muito boa noite, com muita alegria que hoje eu começo ao lado da minha amiga Salete Ferreira. Quantos anos que você já é minha amiga? Verdade, uns 12, 13, Não, eu 14. tenho 26. Não, você tinha 27 anos quando eu te Não, eu conheci. tenho 26 agora. Eu te conheci, eu Tá. tinha uns 12, eu acho. Você foi minha catequista. Brincadeira, essa minha amiga muito querida hoje está aqui comigo, porque eu tô derrubadinho. Eu imaginei. Cansado. Pra me tirar de casa. Essa Na verdade, hora... ela se ofereceu para vir ao programa. que padre, não pode mentir, nem ao vivo. Brincadeira, não. Você não se ofereceu, não. Eu liguei e falei assim, Salete, o que você vai fazer hoje à noite? Ela demorou meia hora para me responder. Eu tenho uma reunião. Tem uma reunião. Eu falo, olha, se Jesus voltar hoje, pode ser que ele não encontre a igreja unida, mas reunida sim. Com Porque certeza. o lugarzinho para ter reunião é toda a igreja. Verdade, estamos Aí a gente estava reunidos, aí eu perguntei a ela, você pode ir lá no programa hoje? Ela falou assim, por quê? Você está cansado? Na verdade, eu gravei um mais cedo, era para ela ter participado, mas aí eu queria que ela ficasse para o ao vivo. Ela disse que ela já tinha a alforria do marido e dos filhos. Exatamente. Eu disse para ele, atrapalhou todo o meu esquema familiar já. Já tô atrapalhou aqui. fazer o quê? Vamos Mas- evangelizar. Vamos evangelizar. E, na verdade, ter a Salete comigo é sempre muito especial. Todo acampamento faço questão de ter a presença dela comigo, porque é uma pessoa onde Deus se manifesta muito amoroso comigo. Desde quando lhe conheci, eu era seminarista ainda. Era Zé da Silva. Eu era o Zé da Silva e outros tantos já. E você já se manifestava na minha vida assim de maneira muito amorosa, fraterna. E mesmo que a gente não tenha a oportunidade de comer bolo de Não laranja, se frequenta, né? não se frequenta, Padre, todo mundo porque a gente pensa... também não se suporta, né? É Você tem verdade. dificuldade comigo, eu tenho comigo. Ela me xinga durante a missa, ela faz careta pra mim, é assim. E mesmo que a gente não tenha essa oportunidade de ter uma vida próxima, de comer um bolo de laranja de vez em quando, juntos, que você só sabe fazer bolo de laranja, Sim. a gente tem essa comunhão que nos aproxima com tanta propriedade. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar com você, eu me sinto de fato amado e protegido por Deus. É isso que é tão importante para mim e por isso que eu faço tanta questão da sua presença na minha vida. Ai, que bom, que bom. Muito obrigado, viu? E você é a presença de Deus também para mim. Belezinha. De padre. Todo mundo pergunta, você consegue olhar ele como padre? Só consigo Só ver como padre. claro. Só. Olho para você, eu só vejo um padre. No coração, na alma, no fundo dos seus olhos, um padre.
tem outro. Graças a Deus, nasci para isso. Senta aqui um minutinho, que eu vou começar o programa aqui com uma palavra. Eu tenho que pôr meus óculos, que eu estou ligeiramente cego. Apesar de ter só 26 anos, a idade, as minhas vistas estão cansadas. Eu imagino. Nunca imaginava que eu ia dizer isso. Minhas vistas estão cansadas. Na primeira carta de João, a gente tem uma expressão muito bonita. E na verdade, para nós, talvez o anúncio mais importante do Evangelho. Dizer que Deus é amor. Sim. Salete e eu estivemos aqui na Festa da Misericórdia. Salete, sabe que eu fiquei muito comovido no ato penitenciário. Quando eu vi aquele povo todo, eu acho que a gente tinha quase 100 mil pessoas ali no centro de evangelização. Quando eu vi aquelas pessoas cantando e pedindo perdão a Deus, eu me senti eu fiquei tão comovido com aquela expressão de misericórdia mesmo. É como a gente se aproximar diante de um amigo que a gente ama, que a gente machucou, que a gente magoou com a nossa palavra, com a nossa atitude e pedir perdão. Verdade. Né? Aquela multidão pedindo perdão a Deus, tendo ali a oportunidade de reconciliar-se com Ele. E é tão lindo esse amor de Deus, porque é Ele quem de verdade nos arranca do pecado. Não é a condenação, o dedo apontado para nós, Mas não é mesmo. que faz com que a gente saia do pecado. É justamente esse amor derramado que nos arrasta, que faz com que a gente queira mudar de vida, livremente. Porque o amor não aprisiona, mas o amor liberta. Mesmo. E a expressão desse amor de Deus manifestado em Jesus, e que depois já está aqui nesse escrito de João, que é justamente um dos trechos mais simples e ao mesmo tempo mais profundo da Sagrada Escritura, é quando ele faz isso, ele fala disso. Amemo-nos uns aos outros, caríssimos, porque o amor vem de Deus e de todo aquele que ama, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. E nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é plenamente realizado. A prova de que permanecemos nele e ele em nós é que ele nos deu do seu Espírito, e nós vimos e damos testemunho. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós, que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Interessante porque na expressão desta liberdade que você falar, existe todo um crescimento humano, cristão, que a gente precisa viver diariamente, né? Não é fácil amar, não. Não, não é. Muitas vezes... Comer um saco de sal junto, como diz minha mãe. É um sair de si. Eternamente sair de si. Quem fica centrado em si não experimenta o amor. Experimenta o egoísmo, o egocentrismo e os ismos da... Egoísmo, mas não é amor. Amor é saída. Como a mãe sai para cuidar do filho, sai de si, do descanso, sai do tempo livre, das suas comodidades, para poder cuidar do filho, para estar com o filho. Então, essa saída de si é que nós, como filhos, somos convidados a viver uns com os outros. Para eu estar aqui, nesse programa, eu precisei sair. Retirar, sair de casa, pegar o carro, demorar uns 40 segundos, que parecia 40 minutos na sinaleira. Para estar aqui,
amando você, meu amigo, mas também amando o povo de Deus que hoje precisa de uma palavra, que precisa de uma direção espiritual. Porque a palavra liberdade, ela é muito sugestiva. Para eu conseguir ser livre, eu tenho que estabelecer dentro de mim um campo de batalha diário para eu me libertar, né? Eu sou vítima de tantas coisas e quando sou vítima eu fico impossibilitado do amor. Você fala aí dessa oportunidade que você tem de sair de casa, deixar os que você ama e de vir, encontrar outras pessoas que também você ama de forma diferente. Claro, a gente nunca é capaz de amar o outro. Primeiro que não é mensurável, Sim. Né? A pergunta mais ingrata, o quanto que você me ama? Não sei não. Se soubesse, talvez nem amaria, né? Verdade. Então, quando eu amo, eu sou movido a querer o bem, querer a presença do outro. Mas, por outro lado, eu tenho que fazer um trabalho pessoal diário, porque senão eu me enrosco nessa minha capacidade de amar e a minha maior qualidade se torna o meu maior defeito. Sim. Eu fico pensando, Salete, que vocês na vida de casado, vocês precisam enfrentar isso diariamente, né? Não é fácil viver essa misericórdia. Sim. Porque essa misericórdia que a gente prega para o povo, que a gente precisa anunciar ao povo, porque eu acho que é muito libertador. Sim. Você ensinar uma religião a partir do princípio de que Deus é amor. Eu não ensino a condenação, eu ensino o amor. Mas experimentar isso na nossa vida não é fácil. Eu achei lindo o Papa Francisco falar que Deus não pergunta quantas vezes a gente errou, nem em quantas situações nós caímos, mas Ele está sempre de braços abertos e disposto a nos perdoar sempre. Mas Ele disse, mas claro que a gente não pode fazer disso um comodismo, né? Mas esta misericórdia de Deus, na minha vida, Salete Ferreira, ela me convida, de fato, a uma mudança. A nunca me contentar com aquilo que já caminhei, com os passos que já... com aquilo que já sei. Porque eu constato que eu não sei. E a misericórdia de Deus arranca da minha vida gestos que humanamente eu seria incapaz de ter pelo outro. Verdade. É como se existisse uma reserva, um reservatório que só Deus pode acessar, né? Exatamente. Porque quando a gente se doa aos outros, você tem um limite para a doação. Porque, é claro, humanamente nós somos muito limitados. Então eu tenho o limite da palavra, eu sei dizer até um determinado ponto, depois eu não sei mais. Eu não tenho o pleno conhecimento da realidade. Eu posso conhecer até um determinado ponto, depois ela se torna um mistério para mim. Eu tenho uma capacidade de amar que também esbarra no limite. Sim. E é interessante porque, de vez em quando, você experimenta essa oportunidade que você tem de sair daquele reservatório que você já conhecia. Uhum. Então eu sou capaz de amar até determinado ponto. Depois daquilo eu não tenho nem paciência mais. Verdade. Eu me sinto acorrentado, eu me sinto subjugado, me sinto obrigado. Mas de repente se torna natural, né? Isso, eu costumo dizer assim, que o nosso eu tem uma força atrativa que somente o Espírito Santo pode nos dar a capacidade para rompermos e caminharmos em direção àquilo que Deus nos chama a viver. Porque humanamente o eu é muito forte. Mas não mais forte que a força de Deus em nós, né? Mas aí, esse eu, ele vai ficando domável à medida em que a gente vai desenvolvendo uma vida mística. Sim. E pega uma pessoa que não tem nenhum compromisso religioso. E aqui eu não estou falando de denominação religiosa, não, gente. Eu estou falando daquele esforço que até os ateus precisam fazer. Verdade. Para comandarem bem os seus eus. Porque nós somos naturalmente egoístas. Ser humano. Para ser humano já dá trabalho. Eu sempre digo isso, olha, se você não crê em Deus, mas você quer ser humano,
você já tem uma longa estrada pela frente. Porque a própria filosofia nos ensina. Nós nascemos indivíduos, isso é, aquele que não se divide. O indivíduo é o indivíduo. Ele não consegue sair de si. É com o tempo que nós vamos aprendendo as regras do ser pessoa. Sim. Então, o ser pessoa é aquele que se possui, tomou posse daquilo que é e naturalmente oferece ao outro. Então eu posso me oferecer ao outro à medida que eu me possuo. Até o ateu precisa viver isso. Uhum. Para que eles tenham condições de viver a inteireza da sua humanidade. Porque senão ele vai viver muito limitado. É interessante porque você pode falar de vida espiritual nos ateus. Quando você tem uma busca por este crescimento humano, nós já estamos falando de vida espiritual. Porque é encher o humano de espírito. Você não precisa nem falar de Deus nessa história. É interessante isso. Eu acho bonita a sua habilidade de falar de Deus sem falar de Deus. Porque eu não tenho essa habilidade, eu só sei falar diretamente. Mas você sabe que eu acho que o meu ofício é este. E eu acho bonito, porque eu acho que na igreja tem que ter Pedro e tem que ter Paulo. Tem que ter Pedro e tem que ter Paulo, é isso mesmo. Não pode ser só Paulo, ter só Paulo e só Pedro. O Salete, outro dia, nos bastidores de uma emissora, em que eu estava fazendo um evento, um programa profano, embora eu esteja lá com o direito de dizer tudo o que eu acredito, porque nunca, nas minhas aparições na televisão, eu fiquei privado de falar o que eu... Sempre tem espaço. E se não tem, eu cavo um espaço e falo. Sim. Nos bastidores, eu estava com um ator, um rapaz, que num primeiro momento se dizia: padre, eu tenho muita dificuldade de acreditar em Deus. É mesmo? E eu achei que que ele pensou que me assustou com aquilo, que eu fosse imediatamente querer convertê-lo, e não. Sim. E eu comecei a conversar com ele, falando de outros assuntos, e de repente eu percebi que ele era uma pessoa que tinha uma busca espiritual diária, porque eu notei nele o esforço pelo crescimento humano, pelo aperfeiçoamento. E aí, ao finalzinho da conversa, eu falei assim: agora aqui, fica tranquilo, porque eu acho que o que lhe falta é muito pouco para você reconhecer Deus na sua vida. Porque o dever de casa, o principal, aquilo que eu preciso fazer como cristão, você já está fazendo. Que lindo. Porque, de vez em quando, a gente esbarra em pessoas que estão fazendo uma busca espiritual muito mais sincera do que aqueles que estão o tempo todo dentro das igrejas. E a vida espiritual, ela ultrapassa a questão religiosa. A minha religião é um território que me situa na minha busca espiritual, mas não é um território final. Não é verdade?